Dia 27 de janeiro é o Dia Internacional em memória às vítimas do Holocausto. E como muita gente já me perguntou como acreditar em Deus depois do Holocausto, eu me atrevo a sugerir aqui 3 caminhos. O primeiro é daqueles que falam que tem coisas que a gente simplesmente não consegue entender. A gente não consegue entender como uma sociedade mata milhões e milhões de pessoas por causa das suas crenças, por causa da sua religião, dos seus costumes, das suas opções pessoais. Pessoas que ativamente contribuíam com a sociedade e que foram vítimas da maior barbárie que a gente tem conhecimento. O segundo caminho é um caminho proposto justamente por alguém que pereceu como vítima do exército alemão, mas que resistiu. Eu estou falando do Rabino Kalonymus Shapiro. O Rabino Kalonymus Shapiro, ele era o líder espiritual do gueto de Varsóvia. Um gueto que, apesar das pessoas estarem doentes, apesar das pessoas estarem famintas, apesar das pessoas serem cidadãos comuns completamente desarmados, eles conseguiram resistir por bastante tempo contra o cerco do exército mais poderoso do mundo naquela ocasião. O Rabino Kalonymus Shapiro, ele falava: se você olhar para a realidade exatamente como ela é, vai ser muito difícil para você sobreviver, porque essa realidade é terrível, é muito difícil. Se você ficar só fantasiando que a vida é linda, em algum momento você pode se decepcionar de uma maneira assim, quase intolerável, porque a hora que você tiver que passar por um choque de realidade, como é que você vai fazer? Então o Rabino Kalonymus Shapiro falava: o caminho de maior resistência espiritual é você olhar para a realidade como ela está, você olhar para o mundo como você imagina que seja possível, como você almeja que seja possível, e traçar uma linha no meio. Esse é o caminho de maior resistência espiritual. E sabe como eu sei disso e estou podendo falar isso para você? Eu estudei isso numa yeshiva chamada Pardes Institute of Jewish Studies, através de um rabino chamado James Jacobs Meisels. Mas isso ainda não responde como esse conhecimento chegou ao rabino Jacob, que passou para mim e para os outros estudantes. Esse conhecimento chegou até a nós porque o Rabino Kalonymus Shapiro escondeu os escritos dele, em particular um livro chamado Esh Kodesh, Fogo Sagrado, mas outros livros também, ele escondeu nos encanamentos do gueto. Ele falou: um dia esse gueto possivelmente vai cair, mas eu quero que esse conhecimento, as meditações que a gente faz aqui, os estudos que a gente faz aqui, que eles possam sobreviver, mesmo que a gente não sobreviva. E aí, posteriormente, depois da destruição do gueto, encontraram esses escritos e hoje eles estão publicados. Esse é o caminho de resistência espiritual, um caminho de equilíbrio do Rav Kalonymus Shapiro. E tem um terceiro caminho. Logo depois da criação, logo depois que Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a gente é apartado do paraíso porque a gente estava simplesmente alimentado pela árvore da vida, a gente tinha uma percepção de unidade, a gente tinha uma percepção de que todos somos um, e quando eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, surge a consciência, surge o conceito, e junto com o conceito surge o preconceito. Surge a dualidade, surge o bem e o mal. Logo na segunda geração, a gente vê de maneira muito cruel e muito na cara a questão de agora a gente perceber bem e mal, ao invés da gente simplesmente estar ligado à árvore da vida. Por que eu estou falando isso? Porque Abel estava simplesmente vivendo a vida dele, fazendo os sacrifícios dele de coração para Deus, quando Caim, com inveja, mata ele.
por esse caminho, por essa visão que eu estou falando, é como se Deus estivesse dando para a gente as regras do jogo. Falando, sim, vocês encarnaram na dualidade. O caminho de vocês é perceber a unidade. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta Israel, escuta aquela instância nossa que busca Deus. A eternidade é nosso Deus, a eternidade é um. Nosso caminho é voltar para a unidade, é perceber a unidade apesar da queda. Porém, enquanto vocês habitarem a dualidade, vocês estão habitando um mundo em que existe bem, mas também existe mal. E se a gente não cuidar, o mal prospera e mata o bem. Com isso a gente chega na questão de que o mal, ele não prospera sozinho. O mal, ele prospera quando as pessoas de bem se omitem. Existe uma imagem da época que ficou muito famosa, que diante da sede do Terceiro Reich tinha um apartamento onde pessoas acenderam uma Hanukkah. Hanukkah é o candelabro da festa das luzes, e colocaram na janela. E você vê lá uma memória de uma atitude, que é a atitude que a nossa tradição ensina que a gente possa fazer. Diante da escuridão do Terceiro Reich, aquela pessoa teve a coragem de acender uma Hanukkah. Diante da escuridão, a gente acende uma luz. Diante da opressão, não apenas da nossa opressão, da opressão a qualquer pessoa, a gente tem essa obrigação de acender uma luz. Certa vez eu estava num ônibus que estava indo para Tzfat, e a situação estava muito tensa, o ônibus foi apedrejado, todo mundo se jogou no chão, foi uma situação muito difícil. Quando o ônibus começou a andar, um rapaz que eu não conhecia, depois eu acabei ficando amigo dele, mas um rapaz que eu não conhecia, se chamava Elial, ele começou a oferecer os filactérios, os tefilim dele, para que as pessoas no ônibus colocassem. Quando a gente chegou em Tzfat, eu fui conversar com ele, a gente acabou ficando no mesmo hostel, eu fui conversar com ele e falei, me explica aí o que você fez, que quando o ônibus começou a andar, você começou a oferecer os seus tefilim. E ele me falou justamente isso, ele falou, eu aprendi que diante da escuridão, a gente acende uma luz. As pessoas estavam desesperadas, super tensas, porque o ônibus foi apedrejado. O melhor que eu podia fazer era oferecer para as pessoas a possibilidade de acender uma luz fazendo uma mitzvah. A gente não tem ideia do que aquelas pessoas passaram. Quem aqui já foi no Museu do Holocausto? Quem aqui já viu fotos da época? Quem aqui conhece os relatos do que aconteceu? Foi muito, muito, muito terrível. E a gente não tem como desculpar em nome daquelas pessoas. Já foi feito, vidas já foram sacrificadas, famílias foram desfeitas. Talvez o que reste para a gente é lembrar, honrar a memória dessas pessoas que a gente está lembrando hoje e, sobretudo, acender luzes, ficar vigilante para que isso nunca mais aconteça para nenhum povo. E eu gostaria demais de encerrar esse vídeo com essa mensagem esperançosa. Mas eu acho que é nossa obrigação lembrar que hoje, no mundo, tem coisas muito terríveis acontecendo. E algumas dessas coisas terríveis não são sequer anunciadas pela mídia. De todos os conflitos que estão acontecendo no mundo, alguns com injustiças das mais terríveis, parece que tem um ou dois só que são mais anunciados, mais celebrados, porque isso talvez esteja a serviço de algo. Boa parte dos conflitos que estão acontecendo
com um certo esforço a gente consegue saber sobre eles, mas eles não são anunciados nos principais veículos. E a gente precisa lançar luz sobre isso. Falando em lançar luz sobre isso, eu vou encerrar esse vídeo com as palavras de Hannah Senesh. Hannah Senesh, ela se voluntariou, era uma jovem, ela se voluntariou para lutar contra a opressão e ela acabou morta, mas ela ofereceu a vida dela em sacrifício para tentar salvar os outros. E a Hannah Senesh, antes de embarcar, ela estava em Quessaria, numa praia em Israel, e segundo se conta, ela escreveu as seguintes palavras na areia, que depois acabou virando uma canção. Essa canção chama-se Alecha leQuessaria, Alecha leQuessaria, um passeio em Quessaria. Ela falou: Eli, Eli, shelo igamer leolam, achol vehayam, rishrush shel hamayim, berak hashamayim, tfilat ha'adam. Meu Deus, que nunca deixe de existir a areia e a água, o barulho do mar, o trovão no céu e a reza da humanidade. שלא ייגמר לעולם. החול והים, רישו של המים, ורק השמיים, תפילת האדם. רישוש של המים, ברק השמיים, תפילת